Certamente você já ouviu alguém dizer, ou talvez você mesmo tenha consigo, o conceito de que não se deve julgar ninguém, ou não se deve julgar nada. É politicamente correto hoje dizer, mas não se deve julgar. Tudo que você fala, porque aquele é um falso profeta, mas você não pode julgar, não pode tocar no ungido do Senhor. Né? Vem umas coisas assim, nada se pode julgar. Bom, às vezes usam até versículo bíblico para dizer que você não pode julgar ninguém. Mas vamos fazer uma reflexão hoje a respeito disso, a respeito de julgar. Será que realmente é isso que a Bíblia afirma? Às vezes tem algumas afirmações verdadeiras a respeito de um assunto, mas que você junta as peças e são distorcidas. Eu sou péssimo para lembrar, eu pensei depois que eu devia ter impresso para trazer aqui, mas essa semana ainda eu compartilhei uma coisa no meu Facebook que eu achei bem interessante. Eu não vou lembrar como são exatamente as coisas, mas fazem uma brincadeira com água. Então fala lá, todos os homicidas bebiam água. É um fato, né? Todas as pessoas que cometeram crimes bebiam água. Então, eles pegam, são 6, 7 tópicos, sei lá, que envolvem água e mostram alguma coisa ruim. Sinceramente, eu só lembro dessa. Mas a conclusão é errada. Bom, então, logo, se tem tanta coisa ruim ligada à água, então você não deve beber água. Peraí, você está omitindo verdades, né? Você está pegando só um lado, algumas coisas ali que são afirmações verdadeiras. Mas aquele não é o único lado da questão. Nós vamos ver que isso também acontece com relação ao juízo, ao julgamento. Então, o que dizem, não se deve julgar os outros, não se deve julgar as coisas. Bom, será que é assim mesmo? Nós vamos ver que o crente deve julgar, sim. A Bíblia diz que o crente deve julgar. Aliás, para falar a verdade, o homem deve julgar, não só o crente. A questão fica na competência do homem comum em julgar corretamente certas coisas. Mas nós temos o dever de julgar as coisas corretamente. E quando a gente diz julgar corretamente, isso não é julgar segundo o meu parecer. Uma coisa é quando eu emito uma opinião, tá certo? Eu digo, no meu parecer, no meu entendimento, eu acho que determinada coisa é assim. O juízo feito em cima do que eu acho é uma coisa. E pode ser errado, se nós ficarmos no achômetro. A primeira coisa que nós vemos a respeito do juízo, do julgamento das coisas, que eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. O versículo 24. Jesus advertiu alguns homens, e fica para nós também isso,
dizendo assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Vamos ficar com esse versículo por enquanto e vamos orar novamente. Amado Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti, clamando, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento sobre essa questão e nos ajuda, Senhor, a aplicarmos corretamente a Tua palavra e fazermos o correto juízo das coisas conforme lemos nesse texto, Pai. Que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor nos dê discernimento necessário para isso. E tudo aquilo que é necessário, Pai, que nós possamos estar realmente tomando a posição correta, possamos estar agindo conforme a instrução da Tua palavra. Que o Senhor dê, Pai, a capacidade àqueles que ouvem o Teu Evangelho de realmente considerar o Evangelho e de julgar entre os falsos evangelhos que talvez tenham ouvido e o verdadeiro Evangelho que é apresentado na Tua Escritura, na Tua palavra. Assim nós te pedimos, Senhor, essas bênçãos, pelo nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós começamos vendo aqui um versículo onde Jesus diz que nós temos, sim, o dever de julgar, mas não julgar segundo a aparência. Julgar segundo a aparência seria basicamente aquilo que eu acabei de dizer aqui. Julgar segundo o meu parecer, né? O que parece ser para mim é a aparência, mas eu não sei se realmente é aquilo. Talvez seja a minha opinião, seja o meu ponto de vista. O nosso julgamento, o nosso juízo deve ser estabelecido conforme a reta justiça. Qual é a reta justiça? Eis a questão, né? A reta justiça é a própria palavra de Deus. O Criador de todas as coisas, é Ele quem estabelece o que é real. Não importa a minha opinião ou a sua, isso não vai mudar o universo. Cada um de nós tem opiniões diferentes, nós temos uma cabeça diferente, uma formação diferente. Mas as coisas têm que ser julgadas mediante a palavra de Deus. Está conforme a palavra de Deus? É bom, é verdadeiro. Afronta a palavra de Deus? É mau, é abominável, é pecaminoso. Tem que ser rejeitado. Isso é julgar. Tá? É julgar. É você analisar diante de uma regra. O que é que o juiz faz quando ele julga? Um juiz, ele não julga conforme a aparência. Bom, esse aqui eu vou defender, eu vou inocentar, né? Porque ele me parece ser bonzinho, ele é tão simpático, educado. Agora aquele ali é feio, não sei, não foi com a cara dele. É assim que o juiz julga? Não, né? O que o juiz faz? Ou pelo menos ele tem que fazer? Ele tem que pegar a lei e seguir o que está na lei. É comprovado que você infringiu a lei, você está errado. O que a lei diz? Quem fizer isso, isso ou aquilo, é passível de tal condenação. Então ele decreta uma condenação em cima daquele erro que foi apurado. Ele tem que julgar conforme a lei. Mas nós temos uma grande lei, que é a palavra de Deus. E as coisas devem ser julgadas por ela. Todas as coisas, irmãos,
têm que ser julgadas, têm que ser apuradas mediante a palavra de Deus. Então, o que acontece? Aquilo que eu ouço, será que é bom? Como é que eu posso saber se aquilo é bom ou é ruim? Eu passo na peneira da palavra de Deus. Tá certo? Tenho que examinar, tenho que conhecer a palavra de Deus. Está de acordo? Tá bom. Aprovado. Se vai contra, não. Eu quero fazer uma determinada coisa. Está de acordo com a palavra de Deus? Qual é a regra? A reta justiça. Está de acordo com a palavra de Deus? Ótimo. Estou transgredindo a palavra de Deus? Desista, não faça. Amém? É isso que ele está dizendo. Nós temos que seguir a reta justiça. Esse é o padrão de Cristo, é o padrão estabelecido por Ele. É o padrão vivenciado por Jesus aqui. Quando Ele veio na forma humana, né, quando Ele tomou forma humana, Ele viveu aqui segundo a reta justiça. Por isso mesmo a Bíblia diz que Ele não pecou. Ele viveu plenamente dentro da reta justiça estabelecida pelo Pai. Então, nós temos que seguir, que olhar para o padrão de Cristo, para a reta justiça que nós encontramos na palavra de Deus. O crente, acima de tudo, tem esse dever, por quê? Vamos ver um versículo em 1 Coríntios capítulo 2. Abram lá comigo. 1 Coríntios capítulo 2. É um texto bem conhecido nosso. No versículo 14, ele fala sobre o homem não convertido, o homem natural. Paulo diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, eu disse agora há pouco, olha, o homem deve julgar até o evangelho que ele ouve, entre o falso e o verdadeiro, mas até para discernir o verdadeiro evangelho, ele precisa da assistência do Espírito Santo. Senão, ele não é apto, ele não consegue discernir espiritualmente essas coisas. Ele pode até discernir intelectualmente, lógico. Deus dá inteligência para todo mundo. Tá? Ele tem capacidade intelectual para discernir entre o que é certo e o que é errado. Mas o discernimento espiritual, o homem natural não tem. Mas olha o versículo 15. Ele fala, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A palavra discernir aqui, discernimento, é no sentido de compreensão, aptidão para compreender e julgar as coisas. O versículo 16 diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz aqui que os crentes, eles recebem a mente de Cristo. Como é que é isso? Né? Que eles têm a mente de Cristo. Por quê? Porque a nós é dado o entendimento espiritual. Quando ele diz que nós temos a mente de Cristo, é porque nós temos uma mente transformada pela presença do Espírito Santo de Deus. Então, aí sim, nós somos capacitados a julgar. E é a vontade de Deus que nós julguemos as coisas, que nós tenhamos bom discernimento. Ele capacita a gente para isso. E que nós julguemos conforme, não a aparência, mas conforme a reta justiça. Até fazendo uma aplicação, né, ao que eu comentei antes da pregação. Nós vamos votar.
Até nisso, irmãos, nós temos que pensar, né? Como é que eu vou votar, em quem eu vou votar, tem que ser colocado diante da reta justiça. Será que se eu votar em determinada pessoa, isso está de acordo, é o mais indicado, conforme a palavra de Deus? Será que eu não vou estar aprovando coisas, apoiando, né, para coisas que afrontam a palavra de Deus? A gente precisa ter um certo cuidado nesse aspecto. Como nós dissemos, nós não vamos encontrar o candidato perfeito, né, em nenhum posto, em nenhuma eleição, absolutamente. Por quê? Primeiro, porque todos são homens, e todos homens, mesmo que ele fosse um cristão genuíno, ele seria falho, porque é homem, né, passível de falha. E ainda mais que nós vemos que eles são ímpios. E ainda mais na política brasileira, que eles são ímpios e corruptos, né? Então piorou. Quase que generalizando, a gente pode afirmar isso. Bom, mas fechando parênteses aqui, o que eu quero ressaltar é que, primeiro, a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça, a palavra de Deus. Mas o crente tem o dever de julgar as coisas, porque a nós foi dado o discernimento espiritual. Então Deus quer que a gente discerna bem as coisas, que a gente julgue entre o que é bom e o que não é, o que é agradável a Deus e o que não é, o que é pecaminoso e o que não é. Amém? Deus requer isso de nós. O pecado e as obras precisam ser julgados, né? E as más obras têm que ser rejeitadas, têm que ser condenadas. Nós temos textos para isso. Aqui mesmo no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo repreendeu a igreja porque havia pecado na igreja e eles não haviam tomado a atitude correta de julgar aquelas questões. Abram lá no capítulo 5, nós não vamos ler todo o texto, mas tinha aquele caso daquele irmão que estava em pecado lá, um membro da igreja em pecado de fornicação, e no versículo 3, o apóstolo Paulo fala para eles: eu, na verdade, ainda que ausente, fisicamente, ausente no corpo, não estou aí com vocês, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo estava dizendo que a igreja tinha sim que julgar os atos daquele homem. Ele está afrontando a palavra de Deus, ele está causando escárnio à vida da igreja. E a igreja deve buscar ser santa, ser pura para o seu Senhor. Amém? Então Paulo diz aqui, olha, que ele seja corrigido, e se ele for num salvo, que realmente o espírito dele possa ser salvo, mas que ele seja entregue a Satanás, para ele padecer, a carne dele entregue a Satanás, né? É uma forma de Paulo se expressar, dizer, quando o crente é tirado da comunhão de Deus, ele sofre a disciplina, o nome dele, não é só o caso de o nome dele ser riscado do rol de membros, é que realmente ele vai padecer, né? Ele está exposto, e se ele continuar no pecado, o diabo vai realmente pisotear, né? Sapatear na cabeça dele. Mas o crente sincero, ele logo vai sentir o peso daquela disciplina e vai ser corrigido, e vai ser trazido de volta à
a santidade, a comunhão, mediante o arrependimento do seu pecado. Mas a igreja tem que tratar dessas questões. Porque aos crentes foi dado discernimento para julgar as coisas. O versículo 12 aqui, ainda Paulo fala, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro da igreja, né? Paulo diz, eu não tenho nada a ver com a vida de quem está de fora, mas da igreja, isso me importa. E vocês que são da igreja local aqui, vocês tinham que se importar com isso. Vocês têm que discernir e ver o que ele está fazendo não é do agrado de Deus. E isso tem que ser tirado da vida da igreja. No capítulo 6, havia um outro problema nessa igreja, de conflito entre irmãos. No versículo 5, nós lemos o seguinte, capítulo 6, versículo 5. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, Paulo até constrangeu aquela igreja, porque eles não estavam cumprindo o seu dever de julgar questões que eram necessárias, de julgar o pecado, de condenar o pecado, de repreender, de corrigir aquele que estava mantendo o pecado, né? Não era nenhuma coisa, que ele cometeu o pecado e abandonou. Ele estava mantendo o pecado. E aqui também, os próprios irmãos estavam tendo litígio entre si, entre eles, levando questões para serem julgadas em juízo, né, fora da igreja. Paulo diz, isso é uma vergonha, irmãos. Será que não tem ninguém com sabedoria? Deus deu discernimento para nós julgarmos as coisas, nos deu discernimento espiritual, e mesmo assim parece que não tem ninguém aí que se habilite para julgar essas questões. Tem que levar para o mundo julgar. Que vergonha para a igreja de Corinto, né? Seria uma vergonha para qualquer igreja isso. Em Efésios, no capítulo 5, também, ainda relacionado ao mesmo assunto, nós lemos o seguinte, no versículo 11, Efésios 5, 11. Aliás, vamos ler do versículo 9 até o 11. Ele diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu faço uma pergunta para vocês. Quando você aprova uma coisa, você já percebeu que foi feito um julgamento? Para você aprovar uma coisa, você diz, isso aqui é bom, você teve que julgar. Vamos dizer, um prato de comida. Alguém te oferece uma comida que você nunca experimentou na vida. Tem gente que nunca comeu um negócio e já fala, não quero. Por que você não? Eu não gosto. Mas como você sabe que não gosta se você nunca comeu? Né? Quantas vezes eu tive que falar isso para os meus filhos e para outras pessoas? Como é que você pode dizer que não gosta se você nunca comeu? Primeiro você precisa comer. Experimenta, põe na boca. Aí você julga. Né? A textura é boa, é meio melequento e tal, mas o sabor é bom. Sei lá, você vai estabelecer um veredito, se você aprova aquilo ou não. Isso é bom ou não, eu quero mais ou não, tá certo? Percebe que você fez um julgamento? Antes de aprovar ou reprovar alguma coisa, você fez um julgamento. Só que você só pode julgar direito se você
tiver alguma compreensão daquilo. Não adianta alguém dizer para você, eu não vou comer porque alguém disse que é ruim. Talvez ele ache ruim, mas para você pode ser que seja bom. Estava conversando com o Tiago essa semana, ele viu lá os passarinhos comendo jiló e falou, isso é horrível. Você já comeu jiló, Tiago? Já? Bom, então você pode dizer que não gosta. Mas eu gosto. Se ele nunca tivesse visto jiló na vida e me perguntasse o que eu acho, eu falo, é gostoso. Estou vendo aqui o Taim fazendo, amém. Jiló e farinha, né, irmão? Mas é gosto. Aí não tem um padrão de Deus, né? Estabelecido, uma reta justiça. Esse assunto aí não tem ligação com isso. Mas a gente avalia se aprova ou não. Agora, com relação às coisas de Deus, não é segundo a aparência, segundo o que é para o meu parecer. É segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Então aquilo vai ser julgado. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Isso é bom, isso é justo, isso é verdadeiro. Tem em Gálatas 5, né, os frutos do Espírito, as coisas que a gente deve aprovar, as coisas boas. Mas o versículo 10 então fala aprovando o que é agradável ao Senhor, e o 11 diz o contrário, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então o contrário de aprovar aqui é condenar. Aquilo que é agradável ao Senhor, o crente deve aprovar. Aquilo que não é agradável ao Senhor é porque é conforme as obras infrutuosas das trevas. Essas o crente deve condenar. A lição é fácil. A teoria. A prática tem que ser levada a cabo. Tá certo? As coisas que a gente tem que avaliar, as coisas na nossa vida, as práticas na vida da igreja, tudo tem que ser avaliado pelo discernimento que o Espírito nos deu, segundo a reta justiça, e então nós podemos e devemos estabelecer o que nós vamos aprovar. Por que nós vamos aprovar isso? Porque isso é agradável ao Senhor. E o que nós vamos condenar, rejeitar? É porque isso são obras das trevas. Por que nós temos que rejeitar, que condenar as coisas que são obras das trevas? Aquilo que não é agradável ao Senhor, aquilo que é pecaminoso. Irmãos, nós temos que lembrar sempre que Cristo morreu para nos purificar, para nos tirar do pecado. Amém? Aprovar as coisas das trevas é permanecer no pecado, é apoiar no pecado. Nós não podemos aprovar o que é reprovado por Deus. Nós não podemos apoiar as obras infrutuosas das trevas. Amém? Não podemos. Nós temos discernimento. Deus deu isso para nós. Deus deu a Bíblia, Deus deu a sua reta justiça. Não é uma coisa incerta, né? Como as revelações que o pessoal diz aí, que um diz uma coisa, outro diz outra. Não, nós temos por escrito. Está firmado ali a Escritura. Né? Ela não muda. A palavra de Deus é a mesma. Como a gente estudou hoje de manhã, a palavra de Deus, ela é preservada por Deus, ela permanece fiel. Nós temos uma fonte segura para julgar o que é reto, bom e verdadeiro e o que não é.
para nós sabermos aquilo que nós devemos aprovar e o que nós devemos condenar. Coisas que nós podemos e devemos, talvez, participar, assistir, porque são agradáveis ao Senhor. Nós temos firme convicção, né? A certeza de que aquelas coisas estão de acordo com a palavra de Deus. E tem coisas que nós temos que ficar de fora, nós temos que condenar, recriminar, temos que nos pronunciar a respeito daquilo, negativamente, rejeitar, porque aquilo vai contra a palavra de Deus. É obra infrutuosa das trevas. Então, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente canta, aquilo que a gente faz, o que a gente escreve, tudo tem que passar pelo crivo da reta justiça. Está de acordo com a palavra de Deus? Amém. Não está? Sai fora. Condene isso. Rejeite. Cristo morreu não para nos deixar no mesmo passo que nós estávamos. A Bíblia também diz que nós devemos julgar não só as coisas do mundo, não só as coisas, o pecado na nossa igreja, mas nós temos um dever de julgar as pregações e os pregadores. Quando eu subo nesse púlpito aqui, eu tenho que estar ciente, isso faz a gente tremer na base, que eu estou pregando aqui e eu tenho que ser fiel diante de Deus, em pregar o que é a verdade, o que é a vontade dele. Ele me colocou aqui para isso, e se eu fizer o contrário, eu sei que eu vou dar contas a ele. Mas eu sei também, quando eu subo aqui, que aquilo que eu vou pregar vai ser julgado pelos que me ouvem. Isso também desperta um certo temor, principalmente dos pregadores iniciantes. Mas é uma responsabilidade que nós temos. A igreja tem o dever de avaliar aquilo que é pregado. Eu já vi pregador subir no púlpito, não estou falando de nenhum dos nossos irmãos aqui, pelo menos, não lembro de nenhum caso aqui de membros da igreja mesmo, mas já vi pregadores e até pastores subirem no púlpito, pregar bobagem, falar coisa que não está na Bíblia, e depois irmãos falarem, que pregação maravilhosa. Porque foi animado, porque talvez ele falou bonito, né? Falou bem. Irmãos, nós temos o dever de avaliar aquilo que é pregado. Na igreja, o que se fala por aí. Se você lê um folheto que alguém te entregar, julgue aquilo. Julgue, segundo a reta justiça. Confronta aquilo com a palavra de Deus, para ver se está de acordo. 1 Coríntios 14. Vamos voltar a Coríntios. Primeiro Coríntios 14, 29. Paulo estava estabelecendo uma ordem no culto. Então, ele fala sobre quando houvesse alguém que falasse em outras línguas, que houvesse tradutor,
No versículo 27, ele fala: se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, cada um por sua vez, não todo mundo falando línguas ao mesmo tempo, né? E haja intérprete. Opa, está botando ordem na coisa aqui. Eu nem ia ler esse versículo, mas vocês percebem que se pegar esse versículo, é a reta justiça, a palavra de Deus, e comparar com o que se faz por aí, você já pode julgar. O que estão fazendo é certo? Onde se diz que se fala línguas. Segue-se essa regra? São 2 ou 3, cada um por sua vez? Tem intérprete? Não, está tudo errado. O que dizem que é línguas, primeiro, que não são outras línguas, como era na Bíblia. É uma língua, né, que ninguém entende. Língua dos anjos, sei lá o quê, que eles alegam que seja. Falsa, mentira, inverídica. Não é de Deus. Eu lembro que eu frequentei a igreja pentecostal. Minha mãe era de uma igreja pentecostal, tradicional, e eu, quando criança, eu vi muito disso. E no meio da oração começava todo mundo a falar línguas. Todo mundo, de uma vez. Um monte de gente falando línguas. Eu ficava apavorado ali, né? Todo mundo falando coisas que ninguém entendia, ninguém ouvia, não tinha intérprete. Está tudo errado, tudo fora da Bíblia. Aquilo não vem de Deus. Ponto final. Não está de acordo com a reta justiça. Está julgado. Eu não concordo, porque está fora da Bíblia. Além de tudo, depois você chega no capítulo, ainda aqui no capítulo 13, um pouquinho antes, você lê lá Paulo dizer que esses dons seriam extintos, e já foram. Acabou. Então está fora da Bíblia. Ainda que alguns queiram dar uma interpretação diferente a isso aqui, mas Paulo trata do assunto nessa carta aos Coríntios e deu o veredito final. Mas o que interessa mesmo para a gente aqui é o versículo 29. Mas eu vou ler o 28 também, só para completar essa regra. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, aquele que ia falar a língua, não tem quem interprete, então também não vou falar. Mas aí ele fala sobre os profetas, os pregadores da época, né? Eles ainda não tinham toda a revelação, então Deus dava conhecimento para eles, parcial, ensinamentos, e esses profetas eram portadores desses ensinamentos. Hoje os profetas na igreja são os pregadores. Nós temos toda a revelação e pregamos dentro daquilo que o Senhor já revelou, né, no passado. Mas a regra permanece. Ele diz que falem 2 ou 3 profetas também, e os outros fazem o quê? Julguem. Os profetas, né, os profetas iam lá: olha, o Senhor, né, tem uma palavra para nós hoje, irmãos, e ele expunha. Os outros, que eram todos os outros que estavam ouvindo, tinham que julgar, analisar aquilo, conforme o discernimento que Deus deu, se aquilo estava de acordo com a parte que eles já tinham das Escrituras, da revelação de Deus. Hoje fica mais fácil para nós. Se nós não fizermos, só se for por preguiça ou por má vontade. Mas hoje nós podemos ouvir o que o pregador fala e julgar se está de acordo com a palavra. Se ele está torcendo, se ele está isolando um versículo para fazer a Bíblia dizer o que ele quer dizer, mas aquilo não é correto, não é uma afirmação correta, porque não confere com o todo do ensinamento da Escritura, da palavra de Deus.
Então, os pregadores têm que ser ouvidos e nós temos que julgar. Você está ouvindo a pregação? Está ouvindo? Então julgue. O que você faz quando julga? Se é bom, se é conforme a palavra de Deus, se é agradável a Deus, aprove. Como é que você aprova? Você pode falar seu amém, tal, mas você aprova colocando em prática na sua vida. Se não for, condene. Não atire ovos no pregador. Mas, quando alguém pregar algo errado, aquilo tem que ser condenado, tem que ser corrigido. Por isso que o púlpito não é para qualquer um. Amém? Os outros são aqueles que não estão falando. Hoje eu estou aqui na posição do profeta, do pregador. Vocês são os outros. Vocês têm que julgar o que eu falo. Quando eu sento aí no banco, eu tenho que julgar aquilo que o Paulo, o Daniel, o que cada pregador aqui falar. Segunda aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 1 mesmo. 2 Coríntios 11, 1. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Olha, Paulo fala aqui da preocupação dele com a igreja de Corinto, né, com receio de que falsas pregações, né, outro evangelho aqui, pregações diferentes da verdade, daquilo que ele já tinha ensinado, que a igreja acolhesse aquilo, que a igreja aceitasse. E que assim fossem corrompidos os sentidos deles, e eles se apartassem da simplicidade que há em Cristo. Nós sabemos que o ser humano está sempre em busca de novidade. As novidades atraem as pessoas. O segredo do sucesso, né, empresarial dessas falsas igrejas que tem hoje é muito devido a isso. Eles estão sempre aparecendo com novidades. Vira e mexe, alguém fica de boca aberta, né, indignado com coisas que vêm se fazer no meio evangélico hoje, e até fala, nossa, quando eu pensei que eu já tinha visto de tudo, aparece alguma coisa a mais, né? Então você acha vídeos, né, na internet aí, aos montes, a unção do tapa. O pregador chega lá e enche o crente lá de bolacha, né? Até estala o tapa na cara. Até um irmão colocou isso na internet, eu falei, às vezes dá vontade, né? Aí eu coloquei lá, brincadeirinha. Mas tem dessas aberrações, porque as pessoas vão atrás de novidades. E se a gente for ver, até coisas que nós temos por normais hoje, mas na verdade demonstram
que muitas igrejas se apartaram daquela simplicidade que é em Cristo. O culto se torna uma coisa, um espetáculo, um show. Deixou de ter a simplicidade, irmãos. O cultuar a Deus é uma coisa simples. Não requer grandiosidade. Não requer luzes coloridas. Sabe, as pessoas não precisam desses atrativos. É simples. É a gente sentar, ler a palavra de Deus, meditar sobre ela, e depois poder conversar sobre ela. É simplicidade. A gente viver o dia a dia, procurar vivenciar a palavra de Deus. É simplicidade de Cristo, não precisa de coisas mirabolantes, amém? Mas às vezes inventam tantas modas, tanta coisa, que acaba corrompendo essa simplicidade, afasta as pessoas de um culto verdadeiro e daquilo que realmente seria edificante para ele e passa a não ser. Para ele e para a vida da igreja. Por isso a igreja precisa avaliar aquilo que é dito, aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado, aquilo que é sugerido na igreja, aquilo que é proposto. Nós temos culto de negócios, nós chamamos de culto de negócios aqui, porque embora nós estejamos tratando de negócios da igreja, uma vez por mês a gente se reúne para isso, mas nós estamos tratando das coisas de Deus. E aquela reunião é tão espiritual e deve ser tão espiritual quanto outra qualquer na igreja. Amém? Cada sugestão, cada irmão que abre a boca para propor alguma coisa, para falar alguma coisa, ele tem que falar em amor e falar conforme as Escrituras. Ele tem que procurar o bem comum da igreja, da obra. Não pode agir de maneira alguma de maneira diferente. Então, o que cada um fala, também, as propostas que são trazidas, aquilo que é apresentado, também tem que ser julgado pela igreja conforme a reta justiça. O que acontece com muitas igrejas? Acabam tendo divisão, né? Porque o irmão A propôs uma coisa, o irmão B propôs outra coisa. Aí tem as panelinhas. Tem a panelinha do irmão A e a panelinha do irmão B. Acabam julgando as coisas segundo a tendência vamos dizer, da simpatia que se tem por um irmão ou por outro, ou por coisa assim. Não é o critério para ser avaliado. Seja de quem vier, né, de qualquer membro da igreja que vier uma proposta, se ela está de acordo com a palavra de Deus, bom, então ela é digna de ser avaliada. E ser aprovada. Se não está de acordo, imediatamente ela tem que ser rejeitada. Se não está de acordo com a palavra de Deus. Não é o que me agrada ou desagrada, é o que está de acordo com a palavra de Deus. 1 João 4:1. Nós estamos falando aqui mais particularmente dos pregadores, né, daquilo que é pregado, mas aqui, pelo texto de Paulo em 2 Coríntios 11, nós podemos abranger tudo que é sugerido e ensinado na vida da igreja. Em 1 João 4, nós vemos também o apóstolo João aqui, falando sobre isso. Ele faz uma exortação séria, quando ele diz assim, no versículo 1, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o que ele diz aqui, que ele se refere a crer em todo o Espírito, todos os Espíritos, né? Ele está falando aqui de pessoas, é uma forma que ele sugeriu aquilo que as pessoas estão soprando. Ele diz que nós temos que examinar se aquilo provém realmente de Deus. É dever da igreja julgar. Isso vem de Deus ou não?
porque os falsos profetas já estavam se levantando no mundo naquele tempo. Já teve falsos profetas até no Velho Testamento. Na época dos apóstolos também já tinha surgido vários. Mas nos nossos dias essa figura do falso profeta desapareceu. Tá certo? Desapareceu. Agora eles se chamam apóstolos, bispos. Está cheio de falso profeta. Oh, como é triste saber que tem irmão perdendo seu tempo, contaminando sua mente com falsos profetas, ouvindo no rádio, na televisão. Aquele que tem discernimento, às vezes é até bom você ouvir um pouquinho para você ver a que ponto o homem chega, os falsos profetas chegam. E quando a gente falar para alguém, quando a gente condenar isso, o que eles fazem, a gente condenar com propriedade, porque eu já vi, tá certo? Eu sei do que eu estou falando. Eu faço isso, de vez em quando eu pego um pouquinho. Não para aprender com eles, porque sinceramente se eu quero aprender, eu tenho minha Bíblia. Eu tenho outras fontes, tem bons pregadores para eu aprender com eles. Mas com esses falsos profetas a gente só pode ver coisas para a gente estar, vamos dizer assim, meio antenado, para poder mostrar para as pessoas a diferença que tem de um verdadeiro evangelho e do falso evangelho. Quer dizer, o que eles estão pregando, o que eles estão ensinando, não é a palavra de Deus. Não é o evangelho. Eu tenho receio que alguns que não têm esse discernimento se deixam levar por falsos ensinamentos, por falsos profetas, que se apartem da simplicidade do evangelho. Às vezes vem alguma proposta, né, alguma sugestão, por que a gente não faz tal coisa na igreja? Aí você vê que o negócio é copiado lá do mundo, né? É copiado lá dos falsos profetas. Toma cuidado, nós não precisamos de nada deles. Os falsos profetas, principalmente, têm que ser analisados pelo seguinte: o que eles estão pregando? Eles estão pregando realmente Cristo? Eles estão pregando realmente o evangelho de arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador? Eles estão pregando realmente que nós devemos, uma vez salvos, viver em temor e obediência à palavra de Deus, conforme Jesus ensinou? Se eles não estão pregando essas coisas, isso tem que ser condenado. Mas por último, irmãos, tem uma coisa a mais que a gente tem que julgar. Sabe o que é? Está faltando, talvez a gente pudesse abrir o leque para outras coisas, mas vamos voltar para Coríntios. 1 Coríntios. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que julgar também. Eu sei que vocês vão concordar comigo quando olharem aqui, vão lembrar, é mesmo. Ninguém falou, né? Ninguém me respondeu. Amém. Lembrou já, né, irmão? É isso mesmo. No versículo 28 do capítulo 11, de 1 Coríntios, Paulo estava ensinando a igreja a respeito da ceia, e ele exorta que cada um deveria examinar-se a si mesmo. Versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, e então coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha a falta de discernimento, Ele não se examina a si mesmo,
ele não aplica a reta justiça na sua própria vida. Então ele participa indignamente, isso é para mal daquele próprio irmão. Ele diz aqui no versículo 30, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, aqueles irmãos que dormem no culto, é por causa disso, não tem discernimento. Não, brincadeira. Aqui dormem, ele está se referindo a quê? Irmãos que morreram, a vida deles foi ceifada por causa disso. Porque eles não foram zelosos em examinar-se a si mesmos. No versículo 31 ainda, ele diz o seguinte, porque se nós nos julgássemos, olha aqui entra a palavra, né? Literalmente aqui, julgar. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando ele diz aqui em cima, no versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, esse examine-se aqui é sinônimo de julgar-se a si mesmo. Julgue-se a si mesmo para não ter que ser julgado por Deus. Tá certo? Porque quando você é julgado por Deus, você é repreendido por Ele, você é corrigido por Ele. Então é melhor eu mesmo me julgar antes, né? Ver se eu sou conforme a reta justiça. Antes que Deus tenha que me mostrar isso de outra forma, pesando a mão dele. E, na verdade, aquele versículo que usam para dizer que nós não devemos julgar ninguém, o que ele quer dizer, Mateus 7, a gente vai para lá para concluir, na verdade o ensinamento dele volta, não é esse, não se volta para esse teor de não julgar ninguém. A questão aqui é que antes que você possa julgar alguém, primeiro você tem que julgar a si mesmo. A primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de julgar qualquer outra coisa, sempre segundo a reta justiça, é julgar a mim mesmo. O versículo 1, né, Mateus 7, diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tá? Primeiro eu tenho que aplicar o julgamento, o juízo, a correção a mim mesmo. Eu não posso querer corrigir alguém, sendo que eu mesmo estou em erro. Eu estou com a trave no olho, vou querer limpar o argueiro, tirar o argueiro do olho do outro. Sim, nós temos que julgar as outras coisas, mas antes de mais nada nós temos que julgar a nós mesmos. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser julgados pelos outros e por Deus. Então nós temos sim que julgar as coisas e condenar. Nós devemos julgar pelas regras divinas. Então nós temos que rejeitar o pecado e o que é falso, a mentira, o que é obra infrutuosa das trevas. Nós temos que condenar o erro, o pecado, temos que condenar. É bom que as pessoas saibam que nós não aprovamos aquelas coisas.
Podem dizer que nós somos radicais, que nós somos retrógrados. Mas o que interessa não é a modernidade, não é eu ser politicamente correto, não é eu ser moderno. O que importa é eu ter o discernimento e julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus, o que é agradável a Deus. Notem, irmãos, que nós temos que condenar o erro, não condenar os homens, no sentido de que a condenação dos homens cabe estritamente a Deus. Amém? Ele é o justo juiz que há de salvar alguns e que há de julgar e condenar o mundo. Cabe a ele. Mas o pecado dos homens nós temos o dever de condenar. O erro tem que ser condenado por nós, sim. Então, quando nós falamos, por exemplo, não aprovamos o homossexualismo, tá? Só para tomar como exemplo. Assim como nós poderíamos dizer, nós não aprovamos o alcoolismo. Mas quando nós falamos, nós não aprovamos o casamento gay, nós não aprovamos... Por quê? Por que nós não aprovamos? Porque segundo a reta justiça, né, segundo a palavra de Deus, Deus estabeleceu o casamento macho e fêmea, homem e mulher, acabou. Nós não estamos condenando as pessoas, ninguém está dizendo, né, aí chamam os crentes de homofóbicos. Não é homofobia isso. A Bíblia não ensina e nem, né, no Novo Testamento nós vemos condenar essas coisas, mas nós não somos ensinados a ir matar essas pessoas ou agredir elas. Tanto o alcoólatra, né, o drogado, seja o que for. Mas se as atitudes de um ou de outro caso vão contrários às Escrituras, nós temos que condenar aquelas atitudes. Não podemos apoiar de jeito nenhum. Não podemos aprovar aquilo. Nós temos que examinar a nós mesmos também, né? Julgar-se a si mesmo a fim de que nós sejamos purificados. Para nós termos santificação na nossa vida, a gente tem que se julgar. Amém? Então, julgue-se a si mesmo. Nós temos que buscar o que é puro, o que é de Deus. Julgar as coisas segundo a reta justiça, buscar o que é puro, o que é de Deus, o que é verdadeiro. E aqueles que ouvem o Evangelho têm que julgar o que eles ouvem hoje. Eles têm que julgar se eles estão ouvindo algum ensinamento puro, se eles estão ouvindo realmente da parte de Deus, da parte de Cristo, ou se eles estão ouvindo filosofias e sabedoria humana, coisas que foram feitas, preparadas para agradar o gosto humano. Porque essas filosofias são criadas para atrair as pessoas, né? Para agradar elas, para engodar o homem e para, muitas vezes, fazer uso de várias maneiras. Extorquir dinheiro, sob pretexto de dízimos, usar como massa de manobra, às vezes por interesses pessoais, né? Enriquecimento, trampolim político, etc. e tal. As igrejas são usadas hoje, a religião é usada para uma série de coisas desse tipo. Mas quando nós nos preocupamos em pregar o Evangelho puro, verdadeiro, muitas vezes aquela pregação não só não vai ser agradável, como é repugnante para a pessoa que ouve. O irmão Paulo, hoje na oração, na primeira parte do culto, ele mencionou isso, né? Alguma coisa nesse sentido de que
Antes nós não queríamos, nós rejeitávamos Deus, nós não queríamos, não buscávamos a Deus mesmo. A Bíblia diz isso e é verdade. Porque o Evangelho era uma coisa contrária àquilo que nós buscávamos. Até o dia em que nós obtemos esclarecimento do Senhor. Que Ele abriu os nossos olhos, nos fez entender o seu Evangelho e pudemos ver aquilo que é verdadeiro. E naquilo que é verdadeiro estamos. Amém? Que assim aqueles que ainda não estão na verdade possam julgar aquilo que ouvem hoje e a cada dia. Então, cada vez que o Evangelho é pregado para você, você tem o dever de julgar. Mas não julgue segundo o que lhe agrada ou o que não agrada, mas julgue conforme a reta justiça. Examina a palavra de Deus, examina a Escritura. Então você verifica se aquilo realmente é a verdade, e se é a verdade, ela provém de Deus. E você tem o dever de crer, de confiar naquilo que vem de Deus. Se é Cristo que está sendo apresentado, se é o Filho de Deus que está sendo apresentado a você, o Filho de Deus que o Pai enviou ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Ele que está sendo pregado? É esse Cristo? Então, julgue. E tomara que você aprove a verdade de Deus. E creia e ande conforme a vontade dele.